Vamos começar então a mesa de hoje, a mesa agora às 15 horas. Meu nome é Fábio Zucker, eu sou antropólogo, jornalista e fui aqui convidado pelo museu para fazer a viagem, né, fazer parte dessa pesquisa e organizar o seminário junto à equipe do museu. Então, para mim é uma honra, né, um prazer estar com vocês essa tarde e estar numa mesa com pessoas que eu admiro muito, pessoas ilustres, que são reconhecidas no campo, né, da antropologia, da historiografia, no campo, né, de uma reflexão sobre direitos dos povos indígenas, direitos, né, de povos indígenas da Amazônia, e que vão trazer para a gente uma reflexão que eu acho que é de extrema importância para o seminário de hoje, que é também olhar, né, para o que foi um sistema complexo que marcou a colonização na Amazônia, com episódios, eu acho que vale a pena dizer, de violência, que é o aviamento, né, que permitiu aos seringais, né, de se implantarem por todo o território amazônico durante o boom da borracha. A Márcia vai poder falar com muita propriedade sobre a pesquisa dela, a história familiar que reflete sobre isso. E eu acho que então a gente vai ter um ponto de vista aqui interessante para entender também o que significou para as populações indígenas da Amazônia esse momento do boom da borracha, né, e o sistema de aviamento, do qual também muitos imigrantes e judeus marroquinos também participaram. Então, sem mais delongas, gostaria de apresentar a Márcia Mura, do Paranã Madeira, território ancestral Mura, é contadora de histórias, indígena, escritora, doutora em História Social pela Universidade de São Paulo e artivista. Ela é professora na Rede de Educação do Estado de Rondônia, coordenadora do coletivo Mura de Porto Velho e da articulação das mulheres indígenas Mura do Amazonas e Rondônia. Ela é também autora dos livros O Espaço Lembrado, Experiências de Vida em Seringais da Amazônia, de 2016, e Tecendo Memórias Muras, e de Outros Parentes, de 2022, além de diversos artigos em publicações literárias e acadêmicas. Ela faz parte do Yairacuna, falei certo? Yairacuna, primeiro grupo de pesquisa composto por mulheres indígenas do CNPq. E, em seguida, a gente vai ter também, no segundo momento, a fala do Renato Atias, antropólogo, um dos criadores do curso de Museologia da Universidade Federal de Pernambuco, onde atua como professor do programa de pós-graduação em Antropologia desde 1999. Sua pesquisa acadêmica se concentra em temas como etnologia indígena, xamanismo, práticas tradicionais de cura, antropologia do desenvolvimento, antropologia política e antropologia visual. E a sua produção acadêmica compreende desde artigos e livros até exposições sobre as populações indígenas do norte e do nordeste do Brasil. Então, por favor, Márcia, obrigado mais uma vez pela presença e obrigado. Porangacaruca, Ixé Márcia Mura do Paranã Madeira. Boa tarde, eu sou Márcia Mura do Rio Madeira, que tem um nome histórico mais antigo, Iruri, que é o rio que treme. E que, infelizmente, já não treme tanto, né, por conta das hidrelétricas lá construídas. E, infelizmente, a gente continua na luta para impedir a construção de mais duas hidrelétricas, agora que começou novamente essa pressão. E falo isso porque a gente fala da colonização como algo que já passou, né? Mas, para nós, povos indígenas, ela ainda está em curso, porque os nossos territórios continuam sendo invadidos, nossas mulheres continuam sendo sequestradas e a violência do tempo do seringal, como nós falamos, ainda continua, né? Mas nós existimos, né? Resistimos e criamos muito há 520 anos. E eu sou do povo Mura. O povo Mura, ele é um povo que é considerado ainda por alguns historiadores e antropólogos, até pouco tempo, como se não existisse mais.
mas nós estamos espalhados pelo mundo inteiro, porque tem Mura. Eu tenho um contato com uma parente Mura que está na Austrália, que foi sequestrada para lá e acabou ficando para lá, e em vários outros lugares do mundo. Então, a gente está, de certa maneira, numa diáspora também. E eu estava ouvindo a mesa de ontem, onde tinha um pesquisador que é da Amazônia e que é judeu, né, e uma pesquisadora, e ouvindo a fala deles, e também conversando com uma pesquisadora que me recebeu aqui, ela falando das tranças, né, da proposta desse museu, enquanto tranças, entrelaçando também culturas no local onde esse museu se encontra. E aí eu fiquei pensando que a ida dos judeus para a Amazônia também entrelaçou, né, os caminhos desses judeus com as pessoas que são da Amazônia e outras pessoas que são do território Pindorama, né, o território de muitas palmeiras, que os colonizadores passaram a chamar de Brasil, se entrelaçaram também. Ontem foi falado vários nomes de lugares que faz parte da trajetória da minha família, trabalhando nos espaços de seringais. O trabalho que eu construí em colaboração com 4 mulheres, minha avó e 3 tias-avó. As 2 já fizeram a passagem, né? E as memórias delas estão aqui registradas. O Espaço Lembrado, Experiências de Vida em Seringais da Amazônia, que resultou da minha dissertação de mestrado que eu fiz na Universidade Federal do Amazonas. E quando eu fiz esse trabalho com essas 4 mulheres, tem uma cartografia de memórias, assim como uma cartografia de sabores, assim como uma cartografia afetiva, assim como uma cartografia das relações e dos entrelaçamentos das relações. E, com certeza, os caminhos, né, daqueles que são conhecidos historicamente como os rabetões, né, que são os que iam nas localidades mais distantes levar suas mercadorias e que estabeleciam relações de trocas, de vendas e acabavam também construindo proximidades, né? Relações de patrão também, né? Relações de amizade e, com certeza, relações também de construção de famílias. Eu estava conversando com uma senhora que estava do meu lado, e ela falando do avô dela, que era judeu, e que foi em algumas localidades, por exemplo, cidades hoje chamado Itacoatiara, que é um lugar onde foi famílias judaicas. Itacoatiara é território Mura. E, segundo ela tem 2 tias que são desse território, que possivelmente podem ser Mura também, né? Então, há todos esses entrelaçamentos, essas tranças que foram se tecendo no estabelecimento dessas relações. Então, eu fiquei pensando também, quando vim para cá, quem que eu tinha próximo de mim da cultura judaica. Aí eu lembrei que eu tive uma colega de trabalho, né? E também tive um colega na universidade. Então, às vezes, assim como nós indígenas passamos invisíveis em alguns lugares, às vezes a gente também, eu não tinha me dado conta que convivia e tinha relações estabelecidas com pessoas judaicas, né? E que compartilharam comigo também conhecimentos da sua religiosidade, da sua cultura. E ontem, vendo a conversa das pessoas que estavam falando a partir da sua própria identidade
da sua própria cultura, da sua própria religiosidade, eu vi vários entrelaçamentos, várias tranças tecendo. Porque nós, Mura, nós somos totalmente perseguidos, né, pelos colonizadores e fomos tidos como extintos. E para a gente poder se manter vivos, os nossos antepassados e antepassadas pararam de dizer que eram Mura. E na minha geração, por exemplo, da minha família, eu nasci e cresci sem saber exatamente que eu era Mura, mas eu fui criada como Mura. E só depois que eu me tornei mãe, né, e que eu fui e também estudar história e tudo mais, que eu fui entender o território que eu fazia parte, que eu fui entender da onde que, com o trabalho de história oral, tanto esse do Espaço Lembrado, quanto que também resultou minha tese de doutorado, tecendo memórias do povo Mura e outros parentes, aonde eu puxei os fios de memória a partir dessas narrativas e aonde eu consegui tecer novamente essas memórias, né? E hoje meus netos têm o nome do meu povo, né? Eu não tenho nem meus filhos, mas a partir dos meus netos eles já vão poder, não vão precisar fazer a mesma luta que eu tive que fazer e que meus filhos estão fazendo. E eu estou dizendo isso por quê? Porque eu vejo que um povo, assim como os judeus, os povos indígenas hoje ainda continuam passando por processos de perseguição, processos de extermínios, né? Processos de invasão de seus territórios, processos de impedimento de estar dentro dos seus próprios territórios. E que acontece agora, nesse exato momento, né? Agora, com essa votação do marco temporal, é impedir que a gente possa estar dentro do nosso próprio território, né? Então, eu vejo esse holocausto na cultura indígena também, né? Não sei se eu teria essa licença, né, para fazer essa reflexão, mas é como eu sinto, né, quando um povo inteiro, o trator passa por cima, literalmente, né, o que poderia ser isso? Então, são essas imagens todas de violência, elas sempre aconteceram e continuam acontecendo. No Espaço do Seringal, por exemplo, a pior violência, penso eu, que foi cometida, além da física, foi tirar a nossa memória de quem somos, né? Foi impedir que a gente possa ser quem somos. Foi a gente não poder dizer quem somos. Além dos sequestros que houveram das mulheres, das mortes que foram os extermínios que aconteceram, e eu entendo o Espaço do Seringal como uma das últimas fases, vindo do século XIX, da implementação da política de Estado, na perspectiva de introduzir o indígena na sociedade nacional. Porque nesse livro aqui, por exemplo, tem um trecho da narrativa da minha avó, que ela fala assim: minha avó já vem de uma mulher indígena que foi tirada que a sua mãe já tinha sido tirada do território e que no estado do Pará trabalhava para um patrão português e não podia nem sequer criar os seus filhos, e quem criava os seus filhos era uma mulher portuguesa. E a minha avó, a memória que ela tinha de avó, era essa mulher portuguesa. Eu precisei tecer todas as memórias para mim saber que a minha avó não era aquela mulher portuguesa, né, e sim uma mulher indígena, que era explorada por um patrão português, né? E então a minha avó, dentro desse contexto, no Seringal, já tendo seu espírito indígena e sua memória indígena roubada, ela está
sentada numa, a gente chama prancha, que é uma espécie de giral, né? Como se fosse o lugar de lavar roupa na beira do igarapé. Quando ela levanta a cabeça, ela vê os parentes chegando, né, que eram os indígenas que ainda não eram aldeados, que viviam livres, e vinham, então, navegando em cima de uma casca de pau, que a gente chama de ubá, que é uma embarcação tradicional. E aí ela fala, vinha aquele monte de homem. Aí ela fala, homem, bicho, sei lá o que era aquilo. Então, você vê a atualização de todo um discurso colonizador atravessado numa pessoa que é do lugar, numa pessoa que é indígena, mas que não se vê mais como os seus, porque a própria política de introdução do indígena na sociedade nacional construiu esse tipo de visão sobre si mesmo. Então, hoje eu vou passar aqui rapidamente para vocês conhecerem as mulheres da qual estou falando. Essa é a Francisca, minha avó, já fez a passagem dela, e eu comecei, então, puxar esses fios de memória a partir dela, porque eu fui criada com ela, e mesmo que ela nunca tenha dito que era mura, ela me ensinou a ser mura. Ela me ensinou essa relação com a floresta, com os rios, e possibilitou que eu pudesse puxar esses fios de memória. Essa é a Dona Glória, que era prima dela, que também trabalhava no seringal, tirando seringa. Não era só os homens que tiravam seringa, que cortavam a seringueira e tiravam o leite da seringa, que ia para as estradas de seringa, dentro da mata, tirar esse leite, né, da seringa, mas as mulheres também. Essa é a minha tia-avó, que também já fez a sua passagem, a tia Liana. E foi por meio dela que eu soube que meu bisavô, que foi criado por essa mulher portuguesa, tinha sido despachado num tambor lá do Pará, ou de barco, até chegar no Uruapeara, que era esse seringal que era dominado por esses portugueses. E aí foi quando eu desconfiei que precisava saber mais sobre a nossa memória. Essa é a Dona Esther, era parente da minha avó também já fez sua passagem. E essa era uma mulher já que quebrava todas as regras do mundo do seringal, né? Era uma mulher independente, livre, e em que todas elas falam de uma forma afetiva do seringal, mas porque elas falam de um tempo em que elas ainda tinham uma relação de parentesco e estavam dentro dos seus territórios, de certa maneira. Mas, na narrativa delas, a gente percebe as relações de violências também e de poderes que se estabeleceram nesse período seringal. Aí tem alguns trechos das falas delas. Todas elas já idosas, quando eu fiz as narrativas, em colaboração, então elas sempre tinham essa memória de querer voltar para esse lugar de origem, que é o Urapiara. Aí, a partir desse trabalho, foi que eu fiz o Tecendo Memórias, que seria a outra apresentação, né? Mas o que isso tem a ver com o nosso propósito de diálogo? É dizer que esse movimento, né? Eu fiquei muito observando no dia que eu estava aqui, né, nas apresentações, e eu percebi que tem questões em comum, né, no sentido de reconstrução de memória, no sentido de busca, né, de referências com esse território de origem, e no sentido de resistência, e no sentido de manter viva, né, essas memórias. Assim como os judeus, nós, indígenas, também passamos por esse processo, e assim, apesar de toda a colonização, de toda a perseguição, a gente tem tecido nossos fios de memórias indígenas.
apesar de toda a política de Estado, para a gente não saber quem somos e saber da nossa memória, a gente consegue, né, fazer tecer novamente essas memórias. Esse ali é o desenho do Tanamura, meu filho, que é artista indígena. Eu pedi para ele desenhar o nosso encantado, esse caramujo, que para nós é o uruá peara, né? Ele nunca tinha sido representado assim materialmente, visualmente. Ele se mantinha vivo só na memória dos mais velhos mesmo. Os mais novos nem querem mais queriam muito não saber o mar dessa história. E esse uruá é um grande caramujo que vive no fundo do lago e que ninguém pode matá-lo, senão toda a fonte de vida, que é o lago, vai secar. Então, é uma recuperação que eu fiz a partir da memória dos mais velhos, do nosso encantado, né? E é uma narrativa de fundação e uma narrativa que traz a percepção indígena em que tudo está interligado, né? Esse ser, né, que precisa se manter vivo para se manter a fonte de vida. Sem se matá-lo, toda a fonte de vida se acaba, né? Então, esse cocá que está em cima é o cocá tradicional Mura, né? E no casco ele fez vários grafismos indígenas, que faz parte da nossa forma de arte indígena. E do lado é uma deusa, uma tupana, que é a Mani, que foi um quadro que meu filho encontrou numa pequena biblioteca em Manicoré. Manicoré ele é predominantemente Mura, apesar de uma parte não se identificar mais como Mura, mas vive como Mura, mas tem uma retomada, uma recuperação de território Mura nesse lugar. E aí, durante a minha pesquisa, a gente encontrou esse quadro que representa essa deusa, Mani, que na cartografia de Curtinho Mendaju aparece como um território dos Anicoré. E aí, por isso, a origem do nome, do lugar Manicoré, que é a deusa dos Anicorés. Aí, aqui, a partir das narrativas, eu constituí, né, o meu orientador porque queria que eu fizesse uma árvore genealógica. Eu não conseguia, porque era tanto entrelaçamento que eu não conseguia dizer como que era uma árvore genealógica da minha família. Aí, conversando com o meu companheiro, ele falou assim, mas vocês não têm árvore genealógica. Aí eu fiquei arrasada, mas como assim? Vocês têm uma floresta. Imediatamente eu entendi que, de fato, a gente não tem uma árvore genealógica, nós temos uma floresta genealógica. E nessa floresta genealógica eu não tinha pensado ainda, mas na relação desses judeus nos nossos territórios, também, segundo a senhora com quem conversei, possivelmente as tias delas também são Mura. Então, é uma história que precisa ser estudada aí, né, para ver esses fios que existem desses entrelaçamentos. Aqui tem o nome das famílias, com nomes de portugueses, né, e embaixo o nome dos povos, Tupinambá, Tapuia, Mura, Parintintim, que são povos que têm entrelaçamento, né, nesse território. E aqui algumas imagens dos encontros que eu fui tendo com o meu povo. Esse aqui é no território Itaparanã. Esse lugar foi construído um seringal, né? E eles viviam só como seringueiros, assim como a minha família. E agora é um território que a gente vem lutando para demarcação. Infelizmente, tem muitos invasores lá dentro, mas ainda persistem na luta pelo território. E ali são as mulheres, né, as arabagadis, ali o nosso cacique, Nelson Mura, que já fez a passagem. Ali é um trabalho que a gente está fazendo de cartografia, né, do lugar.
E ali é um encontro dos povos indígenas em Humaitá. Aí bem na frente está eu e a Muraida. E os outros Mura de outras localidades, de outros territórios. E atrás outros povos indígenas da Amazônia. E ali é onde eu reuni alguns parentes Mura para a gente discutir alguns problemas dos territórios. Aqui já é um espetáculo que a gente apresentou lá em Porto Velho, chamado Pindorama, onde nós apresentamos nossos cantos, nossas danças, e tem a nova geração Mura aí que está renascendo para manter a nossa ancestralidade. Aí está meu neto, meus filhos e minha sobrinha, e que está puxando esses fios de memória junto comigo. Minha avó e as práticas culturais nossas no território do Uruapeara, para onde eu voltei junto com a minha mãe, que está ali dentro do lago do Uruapeara. Ali meus parentes com paneiro indo para a roça, fazer puxirum, que é trabalho coletivo entre parentes. Aqui já é em outro território Mura, no Rio Madeira também, que também era um seringal, e hoje está retomado como terra indígena Mura. E a gente foi fazer um trabalho com os alunos na escola, para eles aprenderem a fazer novamente os grafismos, saberem o sentido desse grafismo, e trabalhar essa recuperação de memória dentro da escola. Aqui já era em outro território, parte do território Mura, que não é reconhecido como território, que está em contexto ribeirinho, porque são várias camadas de memória, né? Tem o nosso território indígena, antes de tudo, os seringás que foram construídos em cima desses territórios indígenas, e, atualmente, as comunidades ribeirinhas, que são as comunidades tradicionais, onde se mantém esse modo de ser indígena, que foi o tema da minha tese de doutorado. E aí tem minhas tias-avó, minhas primas, minhas parentas da comunidade, num projeto que a gente tem chamado Mulheres de Barro, onde a gente se encontra no verão, para ir no lago e no rio pegar barro, se encontrar, conversar e moldar argila, para a gente ir, aos poucos, puxando novamente os fios de memória para retomar o trabalho com barro, que tem tudo a ver com a memória ancestral nossa, das nossas mulheres antigas. E é isso, Nemeguera. Márcia, muito obrigado pela fala. Realmente é emocionante te ouvir e trazer, né, como você disse, né, trançar esses paralelos, mostrar, né, como essas histórias são entrelaçadas, essa luta, né, de existência, resistência da memória, das formas de vida, dos nomes. Isso acho que é muito emocionante mesmo te ouvir. E aí o Renato, né, só um pequeno comentário. Eu trabalho como jornalista cobrindo a Amazônia, né? Eu cubro bastante conflitos socioambientais, né? Algumas situações de violações graves de direitos humanos, né, de populações indígenas, quilombolas e ribeirinhas. E um dia eu estava fazendo uma reportagem para um outro site, né? Estava falando com o Renato em paralelo para entrevistá-lo aqui para a temática do museu, e estava fazendo uma reportagem sobre a construção da Transamazônica e a violência contra os povos indígenas Arara. E aí eu me deparo no Arquivo Nacional com uma reportagem que o Renato fez em 1979. Então, eu acho que a gente foi, né, tá tendo a oportunidade, eu encaminhei, né, para ele, que estava fazendo essa reportagem, ele me encaminhou o material em alta. Então, eu acho que aqui a gente tem a oportunidade, né, também de ouvir, junto com a Márcia e o Renato, que tem um histórico, né, de denúncia, de pesquisa, de militância, de, né, atuação junto ao direito dos povos indígenas, né. E eu acho que, enfim, muito bom contar com você também na nossa mesa. Obrigado. Muito obrigado, Fábio. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Queria agradecer o convite do museu em participar dessa jornada, né? E como eu tenho aula nos cursos de museologia lá da universidade, nós chamamos esse tipo de evento, nós chamamos de museologia social. Quer dizer, é um tipo de museologia que se constrói a partir dessas realidades que são vividas, sentidas, né, e que são compartilhadas. Então, esses momentos eu simplesmente lamentei não ter chegado antes, peço desculpa, mas eu tinha uma outra atividade,
porque eu adoraria ter escutado a parte anterior, como você escutou uma parte, eu também gostaria de ter escutado. Eu queria dedicar essa minha fala, a 3 judeus de Alenquer, que viveram em Alenquer, e que Alenquer, no Pará, é um pouco distante lá do Rio Madeira, mas é no Rio Surubiú, que é afluente do Amazonas. Um deles se chama Jacó Atias, meu avô, e que hoje é a Nahalá dele, e dedicar também a Moisés Ben-Guigui, que conviveu e que trabalhou nessa região por muitos anos, e Shalom Daan, que é o pai do Isaac. Então, esses eram 3 amigos em Alenquer que faziam a vida, vamos dizer assim, o entendimento daquele comércio dessa região de Alenquer, que não estava isolada. Eu tive uma dificuldade muito grande de preparar esses slides que eu vou passar agora, porque na minha cabeça eu tinha que pensar um pouco sobre a Amazônia, pensar essas relações, não só a relação de aviamento, que é uma delas, mas essas relações e essa teia de negócios, ou essa cartografia das realidades comerciais da região amazônica. E queria passar de uma forma incluindo grande parte do que nós estamos trabalhando sobre a Amazônia hoje. E queria, talvez, em um certo momento, tentar provocar uma desmistificação dessa ideia de Amazônia que nós já estamos vivendo há mais de 5 séculos. A primeira ideia que surge, ela surge justamente com os espanhóis e portugueses, que é a ideia do Eldorado, o mito do Eldorado. E todos nós entendemos muito bem esse mito do Eldorado e de que forma se deve explorar esse mito. Então, essa ideia parte, inclusive, da ideia que a Amazônia não tem ninguém. Eu tentei buscar um mapa que pudesse dar uma dimensão de que a Amazônia não é só Brasil e de que a Amazônia está interrelacionada com uma cadeia, com uma cadeia de diversos rios, que pudessem mostrar aqui. E aqui eu coloquei principalmente para dar essa ideia à Amazônia, e nós vamos encontrar judeus marroquinos, não só no Brasil, mas nós vamos encontrar no Peru, nós vamos encontrar também na Venezuela, que estiveram presentes e ainda estão presentes nesses locais. Dessa mesma ideia, porque a diáspora marroquina ela é bem imensa do que a gente pode imaginar. E dizer que esse mapa que nós temos hoje, evidentemente, foi uma negociação entre diversos momentos de poder. Diversos momentos de poder, que nós temos essa configuração política, e muitas vezes, quando a gente olha o mapa do Amazonas ou da Amazônia em geral, a gente não percebe que existem outros países nessa região e que são extremamente importantes. Semana passada, lá em Belém, estiveram reunidos 8 dos presidentes dos países que fazem parte do que nós poderíamos chamar de Panamazônica. E aí, eu vou fazer um paralelo histórico para que a gente possa entender de como essa Amazônia surge. Evidentemente, o mito do Eldorado vai fazer parte, mas nós vamos ter uma situação de exploração bastante, vamos dizer assim, quase que necessária ou impulsionada pelos donos do poder naquela época. E aqui eu quero me referir especificamente a um administrador do qual nós herdamos até hoje um pouco da nossa burocracia. Eu costumo dizer que a nossa burocracia ela é pombalina. Então, Marquês de Pombal, ele foi o primeiro administrador da coroa, que fez com que a Amazônia pudesse ser desenvolvida,
né? Então, não vamos pensar que nunca houve uma ideia de desenvolvimento. Nós já vamos ter aí um embate, e esse embate ele é forte, né? Sobretudo quando partia do princípio que na Amazônia não tinha ninguém, era um vazio e que precisava ser ocupado e precisava ser dominado, né? E aí nós vamos ter Pombal. Pombal, logo que assumiu a administração do Império, ele cria 2 estados aqui, do que nós chamaríamos o Brasil. Era em 1755, 1752, portanto, Brasil como Estado não existia, como até Espanha não existia como Espanha. Ou Portugal sempre existiu como... Portugal é a fronteira política mais antiga da Europa, porque Portugal sempre existiu como Portugal, né? Então, isso é muito importante entender por que Pombal criou esse Estado chamado Grão-Pará e Maranhão. O Estado do Grão-Pará e Maranhão. E é praticamente toda a Amazônia. E criou outro estado que ele chamou simplesmente de Estado do Brasil. Era onde ficavam os brasileiros. Porque nessa parte do Grão-Pará e Maranhão ficavam os paraenses. Então, era paraenses e brasileiros, né? Os paraenses, inclusive, tiveram muita dificuldade, porque tanto os brasileiros queriam fazer a independência de Portugal, quanto os paraenses também queriam ficar independentes de Portugal, né? Durante a Confederação do Equador, por exemplo, houve conversa entre paraenses e brasileiros para se criar essa independência. Mas Pombal foi extremamente inteligente, né, administrativamente, que ele criou essas 2 estruturas administrativas, esses 2 estados, que não podiam conversar entre eles. Tanto o Estado do Brasil, Salvador, depois Rio de Janeiro, e Belém do Pará, conversavam diretamente com Lisboa. Era essa a relação e não dava para se falar. E isso se tornou dentro de um processo produtivo e, no momento que ele cria os estados, ele cria o que se chama fazendas, né? Fazendas reais. As fazendas reais na Amazônia. Essas fazendas reais tinham que produzir e, geralmente não, era produção relacionada a um extrativismo, né? Não é só a borracha que vai surgir, mas também tem outros extrativismos na Amazônia. Nós que somos de lá, nós conhecemos vários outros produtos que ainda hoje fazem parte desse extrativismo e que tem uma importância muito grande nesse comércio que nós podemos chamar num comércio internacional de produtos extrativistas, e esses produtos extrativistas foram justamente esses que entraram em contato com as populações indígenas, e aí nós vamos poder dizer, e se a gente olha os textos históricos, nós vamos encontrar diários incríveis. Samuel Fritz, em 1765, ele faz um mapa. De praticamente toda a calha do Rio Amazonas, do que hoje é Solimões, na parte dos Solimões, onde ele coloca em evidência toda a produção dos povos indígenas dessa região. Então, na realidade, não existia um vazio populacional. E se a gente for perceber, nós vamos encontrar diversos nomes para essa realidade amazônica nas diversas línguas indígenas por aí. Eu sou de Alenquer. Alenquer tem um rio que se chama Surubiú, e se a gente olha a documentação nesse momento pombalino, nós vamos encontrar uma aldeia indígena que se chamava Surubiú. E, nesse momento, o que fez o Pombal? Trocou todos os nomes das aldeias indígenas por nomes de cidades portuguesas. Então, você vai encontrar toda a calha do rio Amazonas, todos os nomes são nomes correspondentes às cidades em Portugal. Alenquer,
Eu tenho que dizer 2 vezes quando eu estou na Europa, quando eu digo eu sou de Alenquer, todo mundo pensa que eu sou de Portugal. Eu digo, não sou de Portugal, eu sou do Pará. Né? Porque existe uma Alenquer em Portugal, como existe um Santarém, como existe um Óbidos, como existe Prainha, como existe Faro, né? Como existe Óbidos, como existe Barcelos. Todos esses nomes, que hoje são nomes na Amazônia, que são conhecidos por nós, são nomes de locais ou de freguesias portuguesas. Então, essa ideia de ocupar e eliminar, invisibilizar as populações locais e colocar um projeto político, econômico na região amazônica é de 1755. Nós vamos ter vários, até vamos encontrar o último projeto, tem vários projetos, o projeto que mais impactou a Amazônia, que criou uma quantidade de violência, foi o projeto durante o período da ditadura militar aqui, que se chamava PIN, Plano de Integração Nacional, com a mesma ideia de Pombal. Não tem gente lá na Amazônia, vamos integrar, vamos construir estradas e levar gente daqui para lá, vamos levar pessoas de um lugar para outro. Foi esse plano de integração nacional que talvez criou um dos maiores impactos na realidade sociopolítica de quase todos os municípios dessa região. Impacto muito grande. E esse foi um projeto construído da mesma forma que Pombal construiu, com as mesmas, como diríamos, com as mesmas ideias. E aí eu coloquei algumas palavras, essas palavras, perigo, vazio, riqueza, selvagem, dominar, são as palavras que a gente vai encontrar nos documentos oficiais sobre a Amazônia, sabendo que a Amazônia não é um vazio, ou as imagens da Amazônia. Então, nós vamos ter várias imagens. E a gente vai perceber que, inclusive, até hoje, se a gente olhar, alguns projetos de desenvolvimento ainda se baseiam como se na existência ou na incapacidade das pessoas locais a pensarem o próprio desenvolvimento. Então, para nós que vivemos no Baixo Amazonas, muitas vezes recebemos os projetos de cima para baixo. Vem do Estado direto, e aí a gente tem que ou simplesmente implementar, mas dificilmente se tem voz, que continua sendo o sistema de desenvolvimento que nós temos nessa região. Talvez o verbo, né, o termo mais usado é como se não existisse ninguém, o vazio. Então, o outro seria os perigos, os selvagens, né, que é a principal imagem que se tem. A gente que viaja para outros países, a gente sempre escuta, mas como você está lá na Amazônia, você não tem medo dessas coisas, você viveu lá, e como é que é essa história? Porque cria-se uma imagem que é essa imagem do perigo. Para construir esses slides, como eu disse, eu tive um pouco de dificuldade, porque eu queria mostrar algumas imagens que são não só de arqueólogos atuais, né, que falam sobre a Amazônia e que mostram uma realidade que talvez seja desconhecida para nós, né? Aqui é uma aldeia indígena no rio Tapajós, vista de cima e vista principalmente a partir de informações arqueológicas, em termos da riqueza de informação, de uma ocupação geoespacial, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva local, portanto, uma perspectiva de conhecimento local sobre aquele espaço, que faz com que a gente perceba. E as grandes descobertas nesses últimos, talvez, 15 anos, é que nós vamos encontrar arqueólogos debruçando como imagens, evidentemente essa imagem feita de cima, mas que prova a existência que a Amazônia não é um vazio, e que há muito tempo atrás, talvez alguns anos, centenas de anos, tivesse populações demograficamente bastante grandes que faziam construir grandes construções. Essas são imagens também perto da região de Santarém, e hoje é mais fácil, né, a gente perceber, mais fácil talvez, mas não sei quem está acompanhando,
mas, por exemplo, nós que somos lá de Alenquer, de Santarém, dessa região do Tapajós e do Baixo Amazonas, nós temos um outro plano de desenvolvimento que é apoiado também pelos recursos, né, que são relacionados a acabar com a floresta e a colocar soja. Então, nós temos lá, né, a nossa floresta, né, agora sendo organizada para a soja, e isso é um fato, né, nos dias de hoje. Então, essas são algumas imagens atuais, né, e aí, como eu estava falando, nós tivemos as fazendas reais, nós vamos encontrar, né, as diversas redes comerciais, o sistema que a gente chama de... Tem vários sistemas, o sistema mais comum, mais falado é o sistema de aviamento, e esse sistema de aviamento nasceu nessa região e nasceu a partir dessa realidade pombalina, em termos da produção dessas fazendas reais que tinham que produzir e deveriam as pessoas dos locais entregarem os seus produtos para a fazenda e a fazenda negociar e assim vai. Então, o sistema de aviamento ele parte do princípio, né, quase que basicamente mostrando os produtos que são necessários para ir para fora. É o caso da borracha, que é o mais famoso, e o que produziu talvez mais violência foi as grandes colocações e da exploração da borracha nessa região amazônica. Nessa região, não foi em toda a Amazônia, mas em grande parte dessa região, né, do sul do estado do Amazonas, o Peru, e talvez um pouquinho a Colômbia, aonde nós vamos ter grandes ações, né, da ação do sistema de aviamento e ações para que esses produtos pudessem ser coletados, né? Não sei se vocês entendem um pouco como funciona esse sistema, e eu vou falar bem rapidamente, eu podia falar um pouco mais, mas bem rapidamente como funciona. Então, essas terras de produção de borracha, elas são terras que são colocadas geralmente em cima de um senhor que tem, ou uma pessoa que detém o poder ou de um conjunto de colocações. A palavra é colocações. Nessas colocações tem várias pessoas que já vivem nessas colocações, inclusive populações indígenas que estavam ali já nesse local. Nessa área possui grande parte das árvores que produzem a borracha, e aí eu tenho uma fotografia a respeito dessa produção da borracha, né, que não vou entrar em todos os detalhes, mas essa é a árvore, esse é o leite, né, o produto, né, que vai depois ser transformado, depois é que vai para a borracha. Existe um processo antes de ser amplamente comercializado, ele é trabalhado nessa região. Você coleta isso, esse leite vai ajuntando, depois coloca dentro de uma vara, isso vai enrolando e vai passando, vai defumando, e essa defumação vira uma bola de borracha grande, e é essa bola de borracha que as colocações têm que entregar ao patrão e fazer com que chegue nos locais. Isso é uma rede e tem toda uma relação comercial, evidentemente uma relação de números, né? E essa relação de lucro. Né? Então você tem que produzir, e as pessoas são pagas a partir da produção individual das famílias. Então, das famílias da colocação, ele tinha que produzir uma quantidade X. E se não estiver produzindo aquela quantidade X, né, não recebe aquele valor X. Né? Aliás, não recebe valor nenhum, porque não existe monetarização. Todos eles recebem a partir de um barracão e eles vão buscar as necessidades do barracão. Quer dizer, o dinheiro não circula, mas circula através das mercadorias do barracão, né, que aí
cada vez mais vocês vão entender esse sistema que, basicamente, é um outro modelo de escravização de uma determinada população em relação a esse processo extrativista. Esse modelo foi até 1870, até o início do século passado, até o início do 1900, né, havia ainda lugares onde a produção de borracha era prioritária, né? No momento em que os ingleses conseguiram produzir uma borracha na Malásia, né, mais barata do que a borracha aqui, foi essa empresa aqui no Brasil e também no Peru e em outros países também, ela começou a ter uma decadência impressionante em todos os sentidos. Então, Manaus, por exemplo, que foi fruto desse boom da borracha, ele vai ter também um período bastante grande de decadência no momento em que essa borracha vai perder mercado aí. Então, a violência das relações sociais se dão justamente na violência das relações comerciais, ou na violência, ela é proporcional. Ela é proporcional. E nós vamos encontrar, né, diários, né, de pessoas, diários impressionantes. Recentemente, eu estou trabalhando num diário de vários gravados que eu gravei na década de 80, junto à população indígena da região do Alto Rio Negro, onde eles relatam a maneira como o patrão, naquele momento, os explorava no sentido de produzir. E é impressionante essa realidade de exploração, e que eu costumo dizer que é proporcional à quantidade de recursos necessários, ou a quantidade de esperado, também o montante onde as pessoas são violentadas nas diversas. Eu vou ainda passar um outro produto que eu acho que vocês conhecem e que ainda hoje é um dos principais produtos na região amazônica, que faz com que a gente perceba que vai chegar um momento que não vai ter mais volta, que é a exploração da madeira. Eu imagino, né, que vai chegar, se a gente não estiver atento, né, nós não vamos ter como consertar essa situação. Como eu falei, nessa região onde eu fui criado, que era uma floresta, hoje não é mais. Hoje é uma plantação de soja, né? Então, são realidades importantes. Então, esse produto, e aí a produção, e a relação comercial deste produto da madeira não é e não foi igual à da borracha ou de outros produtos extrativistas. Então, o que eu estou tentando colocar para vocês aqui é que não existe uma regra geral em termos da exploração comercial ou das relações de negócio entre as populações indígenas nessa região ou populações locais com a madeira. É um jeito de explorar e ela tem uma outra métrica, ela tem uma outra relação. Aí nós temos uma foto também de uma antiga, de cortar a madeira no local, né? Aqui tem um outro produto que também não é igual da madeira. A exploração não é igual da madeira, que é a castanha, que nós chamamos castanha do Pará, né? Mas outras pessoas, fora do Brasil, é conhecido como castanha do Brasil, né? Mas na Bolívia é conhecida como castanha da Bolívia. A castanha do Pará tem um outro tipo e uma outra lógica da exploração, que não é a mesma lógica da exploração de negócios como a borracha, certo? E aqui tem um autor que eu gosto bastante interessante, que é o Appadurai, que ele conta a história social da coisa, né?
E eu acho que se a gente pudesse perguntar à castanha sobre como ela foi explorada em todos esses anos na Amazônia, nós vamos encontrar coisas interessantíssimas. E aqui, para nós, e que nós estamos nessa audiência aqui, eu costumo dizer que a castanha foi uma produção, uma realidade comercial, principalmente movida, impulsionada pelos judeus marroquinos na Amazônia. Eles construíram uma realidade da produção da castanha e conseguiram, colocar essa produção para além da Amazônia. Então, o que nós encontramos sobre castanha do Brasil, ou em Israel, ou nos Estados Unidos, ela começou justamente com os comerciantes judeus que estavam procurando coletar, porque era um sistema de coletar, como os colegas já falaram aqui, o regatão, de uma certa forma, aquele que leva a mercadoria de fora para uma determinada área, ele traz produtos extrativistas para serem comercializados. E a castanha teve uma lógica bastante interessante e muito em função dessa realidade da internacionalização e, portanto, precisava ter uma rede de navegação bastante significativa, fez com que a castanha pudesse ultrapassar a fronteira da Amazônia graças à quantidade de pessoas, eu diria, a maioria dos comerciantes judeus, que estavam nessa região, eu penso a região de Alenquer, a região de Santarém, onde existia um grande número de regatões e que puderam colocar e também se estabelecer a partir dessa relação. E a lógica da coleta desse produto não é a lógica da coleta da borracha. Ela tem uma outra lógica e, portanto, tem um outro tipo de negociação e tem uma outra métrica no sentido de viver. Se nós percebemos hoje, é muito interessante o livro do professor Samuel Benchimol, se vocês tiverem a oportunidade de ler, é que lá tem os cemitérios que estão na região amazônica, alguns na maioria das cidades. E se vocês olharem aonde estão esses cemitérios, são pontos importantes de produção de castanha, principalmente aqui no Baixo Amazonas, onde tinham castanhais importantíssimos, seja no Trombetas, ou no Tapajós, ou nos outros rios dessa região. Então, a castanha tem uma história que mostra, evidentemente, o lado, porque existe uma história lindíssima por parte dos povos indígenas, quando falam desse produto, tem eu não vou entrar no mito ou na história oral da produção da castanha, mas também, se a gente juntar toda a beleza dessa história e a maneira como esse comércio se levantou e como esse comércio se internalizou-se a partir do trabalho de formiguinha de muitos desses comerciantes, principalmente desses 3 que eu citei logo no início, que todos eles estavam envolvidos também na castanha. Então, é bastante interessante. Eu vou passar algumas imagens. Essas imagens aqui está no livro da Fabiana, algumas delas. Então, essa está na Fabiana e tem algumas fotografias que são minhas. E aí eu vou mostrar simplesmente comerciantes judeus do Baixo Amazonas e que participaram. São imagens, nós realizamos, eu e Fabiana, fizemos uma exposição. Algumas dessas imagens aqui foi para um evento em Tanger, esse ano, onde fizemos essa exposição. Então, aí a família Moi, esse documento importante de Dom Pedro II, dando autoridade ao senhor Abrão Chocron para comercializar. Aqui todo mundo conhece, juta é um outro produto, não vou entrar no detalhe da produção da juta, que é lá em Óbidos. Esse aqui é da família Chocron. Aqui são comerciantes que estiveram no início do século passado e que fizeram essa rede internacional de comércio que na Amazônia. Esse aqui, que está de chapéu Panamá, é meu avô,
que começou em Sena Madureira, como regatão, passou para Juruti, de Juruti veio para Óbidos, teve uma casa comercial em Oriximiná, de Oriximiná ele foi montar uma usina de cerâmica e de telhas e tijolos lá em Alenquer, e Alenquer ele faleceu em Alenquer. E foi um dos fundadores do clube local de futebol e construiu a sede do Internacional Futebol Clube de Alenquer, que é uma construção dele. Evidentemente, ele tinha uma fábrica de tijolos, construiu logo o prédio. Bom, eu já passei o meu tempo, peço desculpa, Fábio, mas é um pouco para dar um pouco dessa realidade, ou esse, como os ingleses falam, desse flavor, né, sobre essa realidade da internacionalização e do comércio na Amazônia, e a relação também que muitos deles tiveram com as populações locais, e eu posso dizer que, na maioria das vezes, sempre foram relações muito bem feitas e muito bem relacionadas, e pessoas que foram extremamente benquistas em todos os rios. Eu falo isso porque meu avô foi regatão no Trombetas e as pessoas sempre falam muito bem dele. Muito obrigado, gente. Obrigado, Renato. Desculpa esse papel meio chato, né, de ficar apontando, e foi realmente uma aula magna também, né, voltando para Pombal, trazendo, né, diversos momentos da história da Amazônia, essa catástrofe criada pela ditadura militar, né, que hoje o que a gente vê hoje é um aprofundamento desse modelo, né, que a ditadura instaurou. Então foi realmente fabuloso te ouvir. Eu que trabalho na região como pesquisador também, aliás, eu pesquiso soja, né, pesquiso soja no Baixo Amazonas, pesquiso a transformação da floresta em campos de soja. Então para mim foi também riquíssimo te ouvir. E eu queria né, já passo a palavra ao público, mas uma pergunta que eu fiquei, Renato, lembrando, né, do Era de Amazônia, né, que os judeus muitas vezes nos próprios seringais eram chamados de o homem do livro, né, que faziam contabilidade, que faziam, né, faziam a matemática, né, faziam a relação dos valores, do que entrava, do que saía, porque tinham uma educação muito grande, né. E eu fiquei pensando, ao te ouvir, uma reflexão que eu já tinha, e que eu queria compartilhar aqui, saber sua opinião, ver se faz sentido, se a gente poderia pensar nesse caminho, né? Quer dizer, os judeus que migraram para a Amazônia, em poucas exceções, foram os donos dos seringais. Foi muito raro que isso acontecesse, né? Praticamente nenhum. A gente tem um ou outro caso só. Mas eu fico pensando se a gente pode, sociologicamente e historicamente, pensar nesse papel do judeu como intermediário, né? No caso do sistema de aviamento, adiantando as mercadorias que iam para os barracões, né, enquanto regatões, e o que me lembra uma história, né, uma história antiga do judaísmo. Se a gente for pensar o que era o judaísmo no Império Romano, o que foi, da onde surgem os guetos, né, em Veneza, por conta da proibição de ter terras, de ter determinados títulos de nobreza, que então os judeus, né, faziam a estampa da moeda, e também devido à proibição, né, da usura e das proibições cristãs. Então eu fiquei pensando nesse lugar sociológico do judeu como mediador. Isso faz sentido pensar também na Amazônia, no sistema de aviamento, nesse adiantamento de mercadorias? Queria ouvir a tua opinião sobre isso. Eu tenho uma pergunta para a Márcia. Um dos grandes problemas de manutenção de um povo é a educação das crianças. O Dalai Lama, por exemplo, se preocupa muito de que a educação que cresceu fora do Tibete vai perder a religião, as tradições, o folclore e a música que ele conheceu e que o povo cultivou. Ele, aliás, se aconselhou com líderes judeus para saber como é que eles mantiveram a diáspora de 2000 anos e a cultura viva, transmitindo para as crianças. Eu queria saber o que é feito nas comunidades indígenas para se recuperar a história, se gravar costumes, folclore, música, culinária, e como é que isso é transmitido para as próximas gerações, para que não se perca isso. Muito obrigado pela palestra, muito esclarecedora, não conhecia nenhum desses aspectos. Eu queria perguntar para a Márcia como era a relação dos Muras com os regatões que apareciam para comerciar com vocês. Precisaria a gente fazer um curso intensivo para chegar nessas questões todas, mas assim,
sobre a questão da educação, né? Infelizmente, um dos grandes desafios que nós, não só o povo Mura, mas vários outros povos indígenas, mas eu posso falar especificamente sobre o povo Mura, porque ele está em diferentes contextos, como alguns outros povos, mas especificamente o povo Mura, ele está em contexto de território, né, indígena, demarcado pelo Estado, mas também está em contexto de reivindicação, como no caso do Itaparanã, que eu mostrei para vocês. E tem os contextos ribeirinhos, que é onde eu estou, para onde a minha família foi, né, nesses processos de deslocamentos. E tem os contextos também da cidade, né? Então, eu, por exemplo, a minha sorte é que eu fui criada pela minha avó. Então, mesmo que ela nunca tenha dito para mim que somos Mura ou que somos de um outro povo indígena, ela me educou, né, me vivenciando os espaços da floresta, dos rios, me ensinando que tinha que respeitar os seres que habitam esses espaços e me apresentando também para todos esses espaços. Então, quando eu passo a ter essa tomada de consciência, eu vou, então, entender toda a educação que minha avó tinha me passado, né? Mesmo que hoje, né, exista uma legislação específica, diferenciada, que garante uma educação específica e diferenciada nas aldeias, né, ela está mais no papel do que na prática, né? E fora da aldeia, a situação é muito pior, né? Eu mesma sou uma professora que estou há 2 anos lutando para voltar para a escola estadual da comunidade onde eu lecionava, né, do segundo segmento do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, né? E por eu trabalhar a questão da pedagogia da afirmação indígena, né, onde eu apresentei ali a questão das mulheres de barro, que é esse processo de trazer de volta essas memórias das mulheres antigas, da relação com o barro, que é sagrada, e todas as outras relações que estão interligadas, né, de memória, de identidade, de pertencimento, de território, né? Isso gera um embate, um conflito, né? Um dos primeiros conflitos foi porque, na construção do projeto político-pedagógico da escola, que ainda não tinha, né, porque eu cheguei e fui convidada para colaborar com esse projeto, eu coloquei no histórico do projeto a história indígena do Rio Madeira. E aí a Secretaria de Educação entendeu que não precisava colocar essa história, que não tinha nada a ver com o projeto político-pedagógico de uma escola que está dentro do meu território. E é onde eu passei a ser impedida de realizar atividades culturais do meu povo dentro do meu próprio território, né? E eu, como uma Mura, que puxei bastante para os meus ancestrais, eu fui para o enfrentamento, e estou há 2 anos nesse enfrentamento. Então, a questão da educação, a política de embranquecimento é muito forte, mas a gente continua fazendo essa pedagogia da afirmação indígena por meio, né, das rodas de conversa, das vivências, né, debaixo das castanheiras, quando não é tempo de cair os ouriços, porque senão, né, nenhum crânio aguenta, né? Mas a gente sabe os tempos certos que pode ficar debaixo da castanheira para fazer as rodas de literatura indígena, de contações de história, de recuperação dos nossos alimentos, de recuperação das nossas memórias e do nosso modo de ser. E a gente faz esse trabalho mesmo quando ele não tem espaço dentro da escola institucionalizada, né? E sobre a relação com os regatões, assim, pelo que eu percebo, não tem
uma nomeação direta, né? Por exemplo, nas memórias da minha avó, da minha avó, de relação direta, dizendo que esses regatões eram judeus, mas tendo em vista, né, que historicamente a presença predominante desses regatões eram judeus, eu posso dizer que as relações eram relações de trocas, trocas comerciais, onde se dava a castanha, se dava o tabaco e outros elementos da floresta que eram extraídos em troca de tecido. As minhas avós, eu lembro muito que elas falavam que elas iam trabalhar coletando castanha para trocar com os regatões em troca de tecidos, para elas fazerem os vestidos delas para ir para as festas, né, os festejos dos santos que tinham no Seringal. Mas eu queria só falar um pouco rapidamente dessa questão dos lugares, né, que foram falados. Eu estou escutando desde que eu cheguei aqui, desde o primeiro dia, vários lugares como Barreirinha, Itacoatiara, Faros, Óbitos, são lugares que fazem parte da cartografia de memória da minha família. E alguns lugares, inclusive, que são lugares que, na nossa memória, são lugares muito antigos, com narrativas muito antigas, que os antropólogos chamam de míticas. Eu não gosto muito desse termo mítico, porque parece que é algo fora do nosso plano existencial de vida, né? E, para nós, são narrativas que fazem parte da nossa vida. E aí, o senhor Nelson Moura, que era nosso cacique lá do Itaparanã, ele contou para mim que lá em Faros tinha uma ilha que só vivia mulheres, que não se relacionavam de forma assim, de casar e formar uma família com um homem. Elas escolhiam esses homens que elas queriam se relacionar, tinham os filhos com esses homens, mas eles iam embora. Elas não permitiam que eles vivessem junto com elas naquela ilha. Lá só viviam mulheres. E quando os homens as traíam, elas faziam de barro, faziam um jacaré de barro e jogava na água, e esse jacaré se transformava num jacaré de verdade e ia lá atacar o homem que tinha causado algum problema para elas. E fazia uma caba, né, de barro para ir ferrar, né, aquele homem também que tivesse causado algum problema para elas. E ele conta isso como uma narrativa muito antiga. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de Faros, nessa dimensão narrativa. E aí, quando eu chego aqui e escuto falar de Faros, eu me remeti imediatamente a essa narrativa. Então, são lugares que são muito antigos, muito antes dos seringais, porque esses seringais foram construídos em cima de nossos territórios, e muito antes dos meus tataravós, né? Então, são lugares que têm narrativas milenares, que se mantêm vivos por meio da tradição oral. Bem rapidamente, eu acho que a pergunta ela é significativa, e a questão de intermediar, né? Intermediários, né? Havia interesses. Eu acho que, na realidade, antes de buscar essa intermediação, esse agenciamento, eu acho que tanto a população local tinha interesse na mercadoria que aquele regatão levava. E o regatão também tinha interesse naquele. Então, eram negócios que eram feitos a partir de interesses locais. Cada um tinha o seu interesse. E tivemos vários tipos, eu tenho histórias de vários tipos de modelos de regatão. Tenho a que me impressionou bastante, foi uma história na região do Alto Rio Negro, onde ele é conhecido, ele já faleceu. Ele faleceu na década de 20 do século passado, né? Mas, até hoje, a história do Manduca de Albuquerque
continua sendo contada de geração em geração, porque ele era realmente era um violentador, vamos dizer assim, da ordem e dos interesses. Então, havia uma violência em relação aos interesses daquela população, que era uma população indígena que vive nessa região, e que é profunda conhecedora daquela realidade local. Ele não conhecia nada, ele dependia, inclusive, do saber, do conhecimento dos indígenas para que ele pudesse sobreviver ali. Mas ele explorava a tal ponto que a população ficou completamente dominada. Eu não vou, a história ela é um fato real, mas ela também é triste, porque nós vamos ter violências que a gente, talvez em tela de cinema, mas que a gente, quando escuta, né, um senhor, uma senhora falando dessas violências, a gente se impressiona cada vez mais. Então, sim, houve uma intermediação, mas havia também a questão dos interesses. Se a gente puder juntar, em termos de uma análise sociológica, como você falou, antropológica, eu acho que os interesses faziam com que essa relação pudesse ser, vamos dizer, efetiva ou eficiente, né, em termos das trocas, porque, como a Márcia falou, eram trocas, né? Não era monetarizada, quer dizer, era monetarizada a partir dos produtos que tinham, mas, sobretudo, não havia dinheiro, não circulava dinheiro, né? Não circulava moeda, mas circulava produto. E só para dizer uma outra coisinha, que eu não coloquei aqui nos slides, porque não ia dar tempo, mas nós temos um outro produto nessa região que hoje está completamente internacionalizado e que se deve justamente aos interesses internacionais, que é o pau-rosa. O pau-rosa, até hoje, faz parte de um produto, vamos dizer assim, bem importante, não só para a cosmética internacional, né, que é a base de toda a cosmética, mas que hoje quem iniciou a comercializar, evidentemente, já desde a época de Pombal, mas quem vai colocar no comércio internacional, a partir de toda uma relação comercial com as redes de navegação europeia que entrava no Amazonas, serão esses pequenos comerciantes judeus e muitos desses locais aí, que é bem citado aí. Okay? Eu acho que é um outro produto que eu diria, que nós temos uma intermediação, né, desses comerciantes que gera não só um valor simbólico a nível internacional, mas também um valor comercial importante nessas relações de exportação, né? E acho que, não sei, o Wagner, o seu Chocron foi o primeiro, talvez um dos primeiros a ter uma empresa de exportação e importação, né? Não só com a juta, mas também com outros produtos extrativistas, como o pau-rosa. A castanha também. Bom, eu estou tendo um baile de conhecimento desde quinta-feira. Acho que eu já transferi até minha cama para cá. Eu vou comentar um negócio para você, Mura, que você vai ficar muito satisfeita. Infelizmente, não teve até agora nenhuma modificação. Um pouco antes do Jorge Amado falecer, ele deu uma entrevista na televisão e fizeram uma pergunta para ele. Quem seriam os 400 do Brasil? Resposta simples e rápida. Indígena, negro, cristão novo ou cripto-judeus. Esses são realmente os formadores da nossa história do Brasil. Agora, graças a todos vocês, nós vamos pôr mais um elemento, que é o judeu marroquino. Essa é para você. Para você, Atias, você falou no Marquês de Pombal. Eu li muita coisa sobre o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, justamente em 1754, 55, não sei bem, ele transferiu para o Amazonas, que era de grande interesse de Portugal, Espanha, Inglaterra e França. Ele transfere, diz a história, 340 famílias da região de Portugal chamado Mazagão. Marrocos. 1760? Bom, ótimo, obrigado. Mazagão. Aqui o Mazagão,
na região norte, ficou conhecido como Nova Mazagão, e que atualmente é Macapá. Certo? Certo. Bom, para você. Você perguntou para ele se havia alguma referência sobre os pertences de terras ou ilhas para os marroquinos. Existe uma obra que são 9 volumes de Palma Muniz. Eu não sei se está em Belém, se está em Manaus, mas eu mexi nessa obra. E no meu trabalho de doutorado tem um número bastante, não vou dizer 300 ou 200, mas tem uma série, um número bastante razoável de marroquinos que possuíam terras do lado, como é que chama o rio, Bernardo? O Xingu, em Altamira? Altamira? Não é o Trombetas, a região do Pará, que fica ali, que foi uma medição feita pelo... Tem outro porém. Muitos não conseguiram pôr os nomes para si, porque eles não tinham condições de provar. Então, muitas terras ficaram no nome de indivíduos de lá, mas eles eram somente para pôr um pouquinho mais de conhecimento para vocês. Eu agradeço profundamente, porque eu sou amante da história da Amazonas, eu sou amante da comunidade marroquina. Eu agradeço muito a vocês por tudo que vocês me ensinaram nesses dias. Obrigada. Eu tenho um mapa que foi feito em 1898, que faz essa região do Baixo Amazonas, que foi feito em 1898 e que está hoje na Universidade de Princeton, onde coloca o nome desses locais onde tinha, e a maioria não são nomes de judeus, mas são nomes. Mas aí a gente vai ver, por exemplo, um nome de um local que chama Lago de Salé, e quem seria referência ao Salé do Marrocos. Então, certamente aquela região... Infelizmente, eu preciso encerrar a mesa, porque a gente tem que seguir com a programação. Digo infelizmente porque eu sei que o papo renderia mais, eu vi mais mãos levantadas aqui na plateia, mas queria agradecer novamente a todos vocês que estão aqui presentes, agradecer Márcia pela fala tão forte, falando da história da sua família, da história do seu povo. Realmente é muito inspirador te ouvir. E Renato, também muito, muito bom te ouvir nessa aula. Obrigado. Histórica e tão atual sobre a situação da Amazônia. Obrigado, e a gente segue com a programação. Antes de vocês saírem, fazer um pouco aqui também da prática indígena, quem sabe a gente também não aprendeu um pouco com vocês também, né? Os regatões levaram seus produtos até os nossos territórios, e a gente traz aqui os nossos produtos até vocês também. Tem o livro aqui, né, que resultou da minha tese de doutorado, para trocas, e esse outro livrinho aqui, que foi meu companheiro que fez, fala mais do contexto atual, na perspectiva dos peixes, como que eles sentem os projetos desenvolvimentistas, dentre eles as hidrelétricas, e também tem os artefatos culturais dos parentes, o Aral, que eles pediram para eu trazer, para oferecer para quem tivesse interesse. Então, depois, se quiserem comercializar, fazer trocas, estamos à disposição. Os Aral, que tem uma história de êxodo, né, que é muito interessante. Os Aral, eles passaram a fronteira da Venezuela para o Brasil, já chegaram aqui em São Paulo, não? Chegaram até o sul. Em todo lugar. Então, o Aral é um povo interessante, móvel. Saiu do Caribe, móvel. Caribe venezuelano. Obrigado.